As primeiras faculdades de Direito no Brasil foram fundadas há quase 190 anos. A de Olinda, em Pernambuco, e a do Largo de São Francisco, em São Paulo, foram criadas em 1827. O Brasil dava ainda os primeiros passos como nação independente, em 1827. No programa de hoje, a gente contextualiza a criação dos primeiros cursos de direito no país e discute a evolução do ensino jurídico ao longo dos anos. Quem nos ajuda nesse debate são os juristas Francisco Cavalcante e Celso Campilongo, professores titulares das duas faculdades de direito mais antigas do país. Celso Campilongo, professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, mestre e doutor em Direito pela USP e livre docente pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Francisco Cavalcante, professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Direito pela mesma universidade e doutor em Direito pela Universidade de Lisboa. Para começar esse nosso debate, falando sobre a criação dos cursos jurídicos no Brasil, queria voltar um pouquinho no tempo. Nós sabemos que a data da criação é de 11 de agosto de 1827 e eu queria que o professor Celso Campilongo, começando aqui, explicasse para a gente como é que foi o surgimento, como é que esses cursos aqui foram fundados aqui no Brasil. Bom, esses cursos foram fundados logo após a proclamação da independência e é uma preocupação inicial era de criar uma elite política, uma elite administrativa, enfim, quem pudesse administrar com consciência jurídica o império. Então, esses cursos surgem neste contexto. No caso especial de São Paulo, em São Paulo e Olinda, os cursos foram criados. São Paulo era uma cidade minúscula, uma cidade muito pequena. Quem lê os debates preparatórios para a escolha das cidades onde seriam instalados os cursos, fica até espantado com algumas afirmações. São Paulo era considerado um lugar pequeno, inóspito, com uma qualidade cultural muito baixa e imaginava-se que, criando a escola naquela localidade, os estudantes não teriam alternativa que não fosse estudar, porque não havia outra coisa para fazer na cidade que não isso. São Paulo tinha a fama, quando os cursos foram instalados em São Paulo, de falar o pior português do Brasil. E note-se que antes da chegada de japoneses e italianos. Então foi, na verdade, uma busca por capacitação, A criação desses cursos também envolveu a capacitação aqui no Brasil para também, especialmente, o exercício de alguns cargos, Alguns cargos públicos. Isso, eu acho que a principal preocupação no momento em que os cursos foram criados foi esta, mas ao longo do tempo, em um curto espaço de tempo, acho que esta preocupação se descolou de uma preocupação com a criação de uma elite política e administrativa, elite cultural, nacional, para uma preocupação com as próprias carreiras pessoais de quem tinha ingresso aos cursos de direito. Na época, logo em seguida, Olinda também teve a instalação do curso de Direito e me parece que houve também uma discussão ali nesse período de quais cidades efetivamente, na época províncias, que iriam basicamente receber a instalação desses cursos, não é mesmo, professor Francisco? Os dois cursos foram criados pela mesma lei. Não houve uma antecedência, a lei de 11 de agosto de 1827. Como disse o professor Campilongo, e na justificativa que a gente encontra expressa para a edição dessa lei, era inclusive para termos uma formação da elite nacional desvinculada do estilo coimbrão. O texto é muito interessante, porque o texto diz que os formados em Coimbra tinham uma formação teórica muito forte, de filosofia, conhecimentos teóricos voltados para discussões com eles mesmos, mas precisava ter uma formação com o direito pátrio. E aí faria-se uma observação. A criação de cursos de nível superior no Brasil observou uma certa lógica. Criou-se curso de Direito em Olinda, depois migrou para Recife, curso de Direito em São Paulo. Em contrapartida, o imperador, naquilo que estava mais próximo, primeiro Dom João, quis o curso de Medicina perto dele. O primeiro curso de Medicina surge na Bahia quando ele está na Bahia, e depois vai para o Rio quando ele vai para o Rio. A engenharia também voltada, sobretudo, a interesses militares, surge no Rio de Janeiro. Então, já tem uma ideia de
de uma certa, digamos, aquinhoar cada província com alguma coisa. Então o Rio ficou com a engenharia, ficou com a medicina, a Bahia ficou com a medicina e o direito ficou nessas duas províncias. Pernambuco, que precisava fazer alguma coisa em função de duas revoluções muito fortes, que machucaram muito a província, inclusive com redução de território, foi da 1817 e 1824, onde se retirou inclusive uma enorme parte do território de Pernambuco e agregou a Bahia. Pessoas foram fuziladas na época, espingardeadas, como o conhecido Frei Caneca, e isso foi uma certa resposta para formar uma elite com, como disse o professor, com uma feição nacional, desvinculando-se um pouco daquele estilo português da época que não atendia tanto às necessidades do Brasil. E essa elite, então, acabou se construindo e acabou também construindo a tradição do ensino jurídico, não é? Ao longo dos tempos, a gente pode verificar que, depois de se conseguir a instalação do curso em São Paulo, né, graças ao Visconde São Leopoldo, que teve também uma presença importante nessa discussão e insistiu muito, né, com a criação e a manutenção desses cursos jurídicos, da forma como efetivamente foram criados, né, aí a gente percebe que, como o Celso Campilongo lembrava agora há pouco, houve então toda essa formação de pessoas que acabaram gerando também uma nova cultura, vamos dizer assim, não é isso? Não, sem dúvida. A necessidade de criação de uma elite nacional fez com que estas duas escolas, as duas primeiras, tivessem um papel nacional, atraíam estudantes do Brasil inteiro, não só as duas, então ia gente do Brasil inteiro para Olinda, gente do Brasil inteiro ia para São Paulo para fazer os cursos, porque tinha este papel aglutinador nacional. Com o tempo foram sendo criadas outras faculdades em diversas províncias e, digamos, os cursos passaram a ser mais localizados, mais regionais, mas ainda assim continuaram a reproduzir elites locais. De 1827 a 1964, em 1964, o Brasil tinha 34 faculdades de direito. Quer dizer, não é que a expansão para um país do tamanho do Brasil, não é que a expansão em tantos anos tenha sido assim tão acentuada. Os maiores problemas, talvez, para o ensino jurídico tenham ocorrido após 64. Entre 64 e 1970, num curtíssimo espaço de tempo, aquilo que nós levamos de 1827 a 1964 para criar 34 cursos espalhados pelo Brasil, de 1964 a 1970, nós saltamos de 34 faculdades de direito para 134. Quer dizer, a partir daí, a qualidade do ensino jurídico, que era discutível mesmo no período anterior a 64, mas a qualidade caiu muito. E qual foi o fator que levou, né, ao crescimento, né, dessa forma dos cursos de direito nessa época? Bom, acho que a partir dos anos 60, eu tenho uma pressão muito grande da classe média para o ingresso dos filhos da classe média à universidade. A universidade era ainda muito aristocrática, continua, em certa medida, aristocrática até hoje. O Brasil tem uma taxa de estudantes na faixa universitária de 18 a 23 anos, uma das mais baixas da América Latina. Estamos lá atrás, né? Ganhamos pouca medalha nesta competição aí. Enquanto a média de países desenvolvidos é de 40% dos jovens na faixa universitária, 40% da população jovem frequentando a universidade, no Brasil esta média é de um pouco mais de 10%, é muito baixa. Nós ficamos atrás de Nicarágua, Bolívia, a nossa colocação é muito ruim. Agora, com a criação dos cursos, voltando um pouquinho, né, nós, mesmo, digamos, internalizando, que foi o que foi feito efetivamente, né, passamos a tornar interna a formação das pessoas que antigamente eram feitas basicamente em Portugal, né, se viajava para Portugal justamente para ter um acesso ao ensino superior. Vamos dizer assim, essa internalização, será que ela ocorreu desde o primeiro momento também de um ponto de vista conteudístico, né? Ou nós tivemos
na verdade, a criação das universidades, das faculdades de Direito, não é? E continuamos propagando as mesmas ideias que já havia. Ainda hoje nós temos esse tipo de problema, em grau menor, mas uma preocupação que eu sempre tenho e sempre digo nós muitas vezes importamos teorias sem nem climatizá-las. Eu sempre uso um exemplo brincando com meus alunos, dizendo que o que se faz muitas vezes com o direito no Brasil é como uma senhora do sertão, filha ou esposa de um chefe político de Serra Talhada, que a temperatura normal no verão dá 38 graus, vai em janeiro para a Europa, vê aqueles belos casacos naquelas grifes, tem recursos, compra e resolve ir à missa 3 horas da tarde no dia de domingo em Serra Talhada no mês de janeiro. Isso se faz com direito. A gente observa tantas e tantas coisas que acontecem na modelagem das nossas normas e da interpretação que se dá que não tem nada a ver. Tem uma observação curiosa que se diz, a experiência que eu tive fora, o Brasil gosta muito dos italianos, que tem, digamos, textos muito belos, mas é o pior sistema judicial da Europa. Nós copiamos, o nosso Código de 73 foi um exemplo típico, a influência do Buzzardi, pessoa brilhante, mas a marca italiana é muito forte, quando o sistema italiano não era bom, e ainda hoje não é. Em termos de praticidade, eu tenho uma visão de direito, que direito deve ser algo para resolver os conflitos e não para ser instrumento de retórica. É a mesma queixa que os autores da exposição de motivos naquela lei de 1827 já diziam que os autores portugueses eram voltados para as discussões teóricas que envolviam academia e que não atendiam às necessidades da sociedade. Esse é um tema muito, para nós, muito caro, não é, professor Celso Campilonga? Essa é a questão da importação de institutos e instituições, da repetição de doutrina estrangeira baseada em contextos e realidades estranhas à nossa. Eu acho que nós certamente vamos continuar com esse assunto, mas nós vamos fazer agora um breve intervalo, né? E logo em seguida, então, nós vamos retornar na nossa conversa sobre os cursos jurídicos no Brasil. Até já! A criação dos cursos jurídicos no Brasil é o tema do Reflexões de hoje. No caso especial de São Paulo, em São Paulo e Olinda, os cursos foram criados. São Paulo era uma cidade minúscula, uma cidade muito pequena. Na justificativa que a gente encontra expressa para a edição dessa lei, era inclusive para termos uma formação da elite nacional desvinculada do estilo Coimbrão. Retomando esse ponto do crescimento dos cursos jurídicos no Brasil, só para você ter uma ideia, André, nas décadas de 1990 e 2000, houve um salto no número de faculdades de Direito. Quais foram as implicações desse salto? Bom, em primeiro lugar, ele tem um aspecto que pode ser considerado importante, de democratização do acesso. O principal problema é da queda estrondosa na qualidade do ensino jurídico, né? Há alguns anos, por exemplo, no estado de São Paulo, quando o exame era estadual, o exame da Ordem dos Advogados, o percentual de reprovação no exame era de 94%, mas durante anos seguidos, um percentual de 94% de reprovação. Considerando que algumas poucas escolas aprovavam quase todo mundo, quase 100% na PUC de São Paulo, quase 100% na USP de aprovação, eu imagino que algumas escolas eram capazes de obter a proeza de não aprovar ninguém no exame de ordem. Então, este foi o resultado mais dramático, né? Isto sem contar que esta propagação de cursos jurídicos, além da queda de qualidade, implicou também um quase completo abandono de coisas muito importantes na área do direito, como a pesquisa, por exemplo. Inclusive, essa proliferação das instituições, sobretudo privadas, fez com que, em trabalho junto à CAPES, a gente possa diferenciar as públicas, normalmente as religiosas, como o PUC e outras mais, e as
ia dizer comerciais, mas não, as privadas laicas. O que é que se tem? Essas instituições, na grande maioria, não têm nenhum interesse em mestrados e doutorados, porque são caros e não são tão rentáveis. Então, virou algo eu diria que, de certo modo, ampliou o nível de frustrações. O indivíduo era frustrado porque não tinha um nível superior, hoje ele tem uma frustração porque ele é bacharel e não tem mercado. Isso é muito ruim. Então, eu penso que nós deveríamos criar mais requisitos para a criação de novos cursos, porque nós sabemos também que a criação de cursos, não só jurídicos, mas a abertura de instituições de ensino do Brasil, serviu de moeda de troca política. Muitos e muitos políticos do Brasil afora obtiveram as autorizações, em certa época da nossa história, para a abertura de cursos, que foram grandes negócios. Foi a abertura de cursos jurídicos e canais de televisão e rádio. E pegando o mapa da CAPES, para falar da CAPES, sobre onde estão os mestrados e doutorados no Brasil na área jurídica, não é nítida, né, ainda a disparidade entre sul e sudeste e o restante das regiões. Quer dizer, isso demonstra a questão da pesquisa, onde ela se concentra no país e quem tem efetivamente acesso. A questão da democratização também, né? Porque fora a dificuldade dos cursos jurídicos, que é outro aspecto interessante, a partir de quando eles começaram, por força da mudança da legislação, a se integrar nas universidades. Eu uso o exemplo da UFPE. Nós éramos uma unidade autônoma quando foi criada a universidade no final dos anos 40. Os primeiros reitores, que ainda eram aqueles reitores que não eram eleitos, foram da Faculdade de Direito. A partir do momento em que a Faculdade de Direito deixou de ter força política dentro da instituição universidade, passou a ter uma perda enorme de qualidade, inclusive a biblioteca, a nossa biblioteca é excepcional, até os anos 60. Depois começou a declinar quando a faculdade começa a perder força dentro da universidade. Nós deixamos de ser uma unidade de referência como era, para passar apenas uma unidade no contexto de uma universidade muito grande. A USP deve ter o mesmo tipo de problema. Sem dúvida. De uma maneira geral, né, se nós pensarmos na estruturação, eu estou falando de São Paulo, conheço um pouco mais, mas acredito que a história em Recife seja muito parecida, por exemplo, em relação a bibliotecas, a história é a mesma. Mas a escola, no século XIX, ela tinha uma formatação, a sala de aula, quem vê as fotos das salas de aula do século XIX, ela mais se parecia à sala de aula com uma igreja. Né? O professor ascendia à cátedra, subia uma escada para ascender a cátedra, falava da cátedra que tinha assim, o formato mais ou menos de um trono imperial. Verdade. Né? E ele ditava a aula do alto da cátedra. Os alunos sentavam-se em bancos com uma disposição muito parecida com a de bancos de igreja. Este era o desenho, digamos, estilístico da mobília ou da arquitetura de uma sala na Faculdade de Direito no século XIX, em São Paulo. Quando foi construído, no caso do Largo São Francisco, foi construído um prédio novo, reformaram aquele antigo, construíram um novo, e a ideia era fazer com que as salas de aula passassem a ter um formato mais profissional e menos com aquele tom eclesiástico. E algumas das salas têm, inclusive, tribuna. Tá? Foram montadas de uma forma muito parecida à de um tribunal. Então, queriam dar, então, um tom profissionalizante à escola, a arquitetura, o desenho, a mobília modificou-se para um tom mais profissional. Eu fico pensando que vai chegar um dia em que ela vai ter cara de escola mesmo, nem de igreja, nem de tribunal, porque é uma faculdade. Né? E algo que o professor Cavalcante falava agora há pouco, com o qual concordo integralmente, é gravado, né? A inadequação de alguém usar um casaco de pele numa igreja no interior de Pernambuco com 38 graus de temperatura, ou a inadequação, igualmente, de eu importar o instrumental jurídico de um outro país. E ainda, no caso da Itália particularmente, com um agravante, né? Nós copiamos e copiamos muito mal. Um curso de direito na Itália, ele não tem mais do que 2 anos de processo civil, por exemplo. Tá?
Nós aqui estudando processo civil praticamente do primeiro ao quinto ano. A carga é muito maior de processo civil. Nós copiamos muita coisa que é feita no exterior e ainda copiamos muito mal. E com uma diferença que eu acho que relativiza parcialmente o argumento, que está correto, que diz respeito ao impacto da informática nos cursos jurídicos contemporâneos, porque isto tende a igualar muito a linguagem e a forma de tratamento da informação jurídica globalmente, mundialmente. E a tendência de que cursos jurídicos, por conta da informática, e não só cursos jurídicos, práticas profissionais, a advocacia, a magistratura, cada vez mais uniformizadas em razão do recurso à informática. O direito teve, durante muito tempo, uma tradição escrita e doutrinária, no caso da nossa tradição jurídica, escrita e doutrinária. Não é que ela tenha deixado de ser escrita e doutrinária, mas ela é escrita cada vez mais em meio eletrônico, e o recurso à informação, o tratamento que se dá à informação, dada a facilidade de acesso, ele é cada vez mais jurisprudencial. Este não é o único motivo, mas hoje a facilidade de acesso à jurisprudência, um tribunal toma uma decisão, nós não precisamos aguardar um ano que saia a revista jurídica com os acórdãos. No mesmo dia, no máximo no dia seguinte, o país inteiro já conhece a decisão. Isto tudo valoriza muito a jurisprudência e deve provocar uma reação no que diz respeito à formação dos juristas. Para que se tenha uma ideia, um caso difícil na tradição norte-americana, dizia-se há algum tempo que um caso difícil levava 10 anos para se tornar um caso fácil. Por conta das pesquisas, das decisões, dos precedentes, dos estudos, em 10 anos ele tendia a se transformar num caso fácil. Esse prazo encurtou barbaramente. Os especialistas dizem que 6 meses é mais do que suficiente. Com tanta gente escrevendo na internet, tanta gente pesquisando, tanta gente decidindo e tudo isso intercalado, em 6 meses um caso difícil passa a ser um caso fácil. Se é assim, imaginem a maturação de um curso jurídico. Ao longo de 5 anos, o estudante passa por um giro de informações que modifica pelo menos 10 vezes o que a jurisprudência entende como sendo um caso difícil. Então, isto tudo tem um impacto enorme na formação jurídica e não me parece que os cursos jurídicos brasileiros estejam tão atentos a essas transformações. A facilidade do acesso às decisões judiciais, eu fui juiz durante mais de 30 anos, mostra que a tendência é que os tribunais inferiores, a primeira providência quando recebem um caso, é verificar se tem um precedente dos tribunais superiores. E assimilar esses precedentes é mais fácil do que ir pesquisar na doutrina. Consequência, como a realidade é que nem sempre os julgadores dos tribunais superiores são de tão melhor qualidade, sobretudo porque pela massa de processos que são a eles lançados, boa parte dos julgamentos são, entre aspas, terceirizados nas assessorias, nós temos muitas vezes a formação de posicionamentos tecnicamente frágeis, mas que vão se consolidando. Vão se consolidando porque se diz, o STJ já decidiu assim. Quando você vai olhar a decisão... O novo Código de Processo Civil no sistema de precedente. Isso. Isso vai se Isso é muito ruim. Eu acho que hoje o esforço de estudo, de aprofundamento doutrinário, ele está um pouco fragilizado face a essa facilidade do acesso ao acervo jurisprudencial. Não que isso não seja importante, mas que tem que ter muito cuidado com essa queda da qualidade da decisão judicial, sobretudo porque nem sempre os referenciais são tão bons. Professor Francisco Cavalcante, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade. Por hoje nós vamos ter que ficar por aqui, não é mesmo, André? Agradeço. Por hoje, apesar da discussão ainda ser mais longa do que aquela que a gente pôde travar aqui, há muitos outros aspectos, mas de fato a gente vai ter que encerrar, não é, Gisele? Obrigada, doutor Celso. Eu que agradeço, foi uma satisfação, foi um prazer. Termina aqui este Reflexões. Nós discutimos hoje a criação e também a evolução dos cursos jurídicos no Brasil. Obrigada aos nossos convidados e muito obrigada a você que está em casa. Você pode rever esse programa aqui mesmo na TV Justiça ou no nosso site tvjustiça.jus.br. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Reflexões.